Deixamos pessoas tóxicas por perto. Muito disso é arte da percepção. Todos falam sobre bem-estar. Beba o suco, o chá certo, coma a couve certa, faça o exercício certo. Eu entendo. Seja você. Mas podemos trazer essa consciência perspicaz para as pessoas? Principal especialista em narcisismo, psicóloga clínica e autora best-seller, doutora Ramani. Química e conexão. Palavras perigosas que podem indicar ligação traumática. O truque que uso para descobrir se alguém está nesse relacionamento é: conte-me por que ama essa pessoa. Sabe qual a resposta que recebo? Como perdoamos alguém que nos machucou tanto como um narcisista? Talvez não precisemos, talvez não precisemos. Algo que é muito importante para mim é que ninguém nunca sinta que precisa perdoar alguém por sequestrar a sua alma. Como você pode saber se alguém é narcisista no primeiro encontro? Assim? Bem-vindos de volta, pessoal, à School of Greatness. Muito animado com nossa convidada. Temos de volta a doutora Ramani aqui. Muito bom te ver. Bem-vinda novamente. Nossa última entrevista teve milhões de visualizações e ouvintes, e eu acho que isso vai ajudar muita gente. It's Not You: Identifying and Healing from Narcissistic People. No seu livro, você revela todas essas ideias diferentes. É possível não só se curar após um relacionamento narcisista ou abuso que você experimentou em um relacionamento narcisista, mas também confiar em si mesmo novamente, que você pode escolher alguém que não seja um narcisista? É possível. Eu vejo histórias de amor após abuso narcisista o tempo todo. Mas, deixe-me dizer, é uma estrada difícil de chegar lá. Então, o que quero dizer é que é possível. Não é fácil. Eu li isso. Alguém na minha comunidade de cura trouxe essa linha interessante do trabalho de David Kessler. Tenho certeza que você conhece David Kessler. Se não, deveria. Ele é ótimo. Para mim, ele é uma das melhores vozes sobre luto. Trabalhou com Kubler-Ross no passado. Ele é esse cara. Tinha uma linda passagem em um livro. Alguém na minha comunidade de cura compartilhou para entender o luto por abuso narcisista. Ele disse que a perda é opcional. O que ele quis dizer é que ele estava falando sobre seu próprio processo de luto. Disse que poderia escolher evitar perder nunca amando, nunca tendo um animal de estimação, amante, parceiro, amigo, nem família. Assim não experimenta a perda, mas também não experimenta a vida. Achei belo porque era isso, essa ideia de que a perda é opcional. Essas coisas em algum nível se tornam escolhas. E eu acho que para mim, para os sobreviventes de abuso narcisista, sentir o senso de autonomia que tende a ser tirado por esses relacionamentos. O luto é um processo pelo qual se passa. E durante o luto, e eu tenho trabalhado recentemente com vários clientes enlutados, seja pela morte ou pelo fim desses relacionamentos. É a experiência mais humana, como o nascimento e a morte. O luto é a experiência que une todos. E temos algumas reações bastante universais a isso. O grande erro que estamos cometendo agora nos tempos modernos é acreditar que podemos apressar o luto, que podemos nos controlar. Superar. Supere isso rapidamente. Ache outra pessoa rapidamente. Supere rapidamente, siga em frente, estou trabalhando, não estou mais pensando nisso. Voltei ao trabalho. Estou bem, voltei à rotina, o luto é engraçado porque vai te alcançar, pode estar à espreita. Não posso dizer quantas vezes as pessoas dizem que pessoas que passam por relacionamentos com narcisistas tornam-se mestres na dissociação. E não quero dizer a dissociação traumática completa, mas sim que não estou sentindo isso, nem vendo. Eles são muito bons em empurrar tudo para longe porque é a única maneira de sobreviver nesses relacionamentos. Você também aprende a cortar a dor, passando por este mundo nessa dormência. Mas voltando à ideia de que a perda é opcional, o que você teria que viver sem amor, sem parceiro, sem nada? Acho que você não passaria pela mesma quebra de confiança ou traição e toda a dor que passamos quando amamos, mas então você não teria amor. E o que é a experiência humana se não conectar-se com outras pessoas? A razão pela qual falo isso é que, quando você está nas fases agudas do luto, não está pensando que a perda seja opcional. Mas então chega um ponto em que você diz, eu quero sentir de novo. E sabe, nada é mais bonito para mim no trabalho com um sobrevivente do que ele dizer, acho que estou pronto para começar a sentir novamente, mas tenho muito medo. E eu os lembro, garota, você sobreviveu.
Qualquer coisa nova que surja, você vai ficar bem, você conseguiu. Mas esse medo é esmagador para quem pensa: como vou sobreviver se isso acontecer de novo? Como vou confiar em qualquer ser humano novamente? E, acima de tudo, como vou confiar em mim mesmo? Essa perda de confiança em si é o que deprime. Agora, pessoas dizem que ainda têm dificuldade em tomar decisões ou que eu julgo as coisas mal. Muito do meu trabalho e do que eu falo é a arte do discernimento. Meu ponto é que todos falam sobre bem-estar, beber o suco certo, chá certo, comer a couve certa, fazer o treino certo, escolher, use as roupas de treino certas e algodão. Eu penso, pessoal, eu entendo, você faz o que quiser. Podemos trazer essa consciência discernente para as pessoas? Não estamos sendo criteriosos com quem deixamos entrar em nossas vidas. Ah, você vai me abusar. Entre. Penso, melhor fumar um maço de cigarros a essa altura. Você é tão cuidadoso com o que come, pare de fazer isso. Coma comida ruim se quiser, apenas seja cuidadoso com quem deixa entrar. Não permita o abuso emocional entrar. Exatamente. E não permita e não continue dando essas desculpas tipo, deixamos pessoas tóxicas entrarem tão perto e rápido. Por que é tão comum que as pessoas arranjem desculpas para os comportamentos ruins de seus parceiros constantemente, para como eles as tratam? Por que permitimos isso? Por que justificamos isso? Por que continuamos com isso? Você os ama, os ama. Nós os amamos ou é uma falsa sensação de amor? Acho que entramos numa discussão filosófica de... O que é? Acha que os ama? Sim. Sabe, escute, se alguém se comportar mal em um primeiro encontro, tentar agarrar as garçonetes, gritar com você, berrar com você e xingar você fica ok. Provavelmente. Não haverá segundo encontro. Não vai ter um segundo encontro, terceiro encontro. Você provavelmente não vai aturar isso quando se aprofundar mais. Mas por que toleramos comportamentos ruins após 3 meses a 3 anos e permanecemos quando não teríamos estado no relacionamento desde o início? Acho que essa é mais cognitiva e quase comportamental, econômica e falácia do custo irrecuperável. Já investi 3 meses nesse relacionamento. Posso olhar mais perfis de namoro? Tipo, tenho que fazer isso dar certo? É como se você não quisesse devolver algo à loja. Eu penso, vamos fazer isso dar certo. Mas isso é muito cognitivo. Isso perde o mais poderoso, as coisas somáticas, físicas que acontecem em nós. Roteiros antigos são evocados. Se você era uma criança que dava desculpas para um parente negligente que tinha que atender às necessidades de um pai, todas essas acomodações em você existem. A intimidade traz isso à tona, certo? Porque um relacionamento parental tem sua forma de intimidade. É uma proximidade, um apego. Então, esses roteiros antigos começam a ser ativados e nossa tendência natural de consertar, resgatar, desculpar e justificar entra em ação bem rápido. Após 3 meses, especialmente se há coisas de que você gosta, sente-se atraído pela pessoa. Eles são inteligentes, espertos, você se diverte, fez uma viagem legal, gosta do sexo, coisas que mantêm alguém no jogo. Para continuar apegado a essa pessoa que você está gostando, você se torna bom em justificar o trauma. Há pessoas por aí, francamente, Luiz, que em 3 meses dizem que não é saudável e se afastam. Elas podem não ser vulneráveis a essas acomodações internas da família de origem. Como podemos nos tornar mais parecidos? Quais são as qualidades de uma pessoa perspicaz? Eu tenho habilidades, ferramentas, força emocional e coragem para ser perspicaz. Como se parecem essas habilidades e emoções? Deixe-me te contar. Vou dar um passo atrás na sua resposta. Recentemente, estava conversando com alguém que me disse algo muito interessante, porque muito do que conversamos é sobre discernimento. E ela disse, sabe, fico mais criteriosa trabalhando e conversando com você, mas isso me deixa mais lenta. Deliberadamente analiso as coisas e fico ciente das feridas trazidas por decisões. Em relacionamentos, todos ao redor dela perguntam o que está acontecendo. Por que demora tanto? Apresse-se e tome uma decisão. Gostamos de pessoas decisivas no nosso mundo. Vemos pessoas decisivas como confiantes. A pessoa criteriosa pode parecer indecisa, mas está apenas avaliando.
Eu acredito no trabalho somático e fisicamente sentido. Sentimos quando algo está certo, há uma sensação de totalidade. Discernir, em primeiro lugar, significa desacelerar. Você tem que ir devagar. Não transe na primeira noite. Não faça sexo. Por mais tentador que seja, quero dizer, vá para casa, cuide de si. Mas não com eles, por nenhum motivo. Não é questão moralista. Realmente não é. Complica mais a tomada de decisões. Claro. Isso cria um tipo diferente de investimento e desperta em algumas pessoas emoções como vergonha, que confunde as coisas. Mantenha simples. E então você quer ficar com essa pessoa porque já transou com ela. E você quer provar que não é esse tipo de pessoa. Entende? Falando sobre isso, qual é o maior desafio? Bom, qual é o maior desafio que uma mulher pode ter ao dormir com um cara no primeiro encontro? Não estou dizendo que não poderia dar certo. Há muitas pessoas por aí ouvindo e dizendo, sou casado há 20 anos. Só por uma noite, que isso pode se transformar em casamento. Mas qual seria o maior desafio para uma mulher ao dormir com um homem? No primeiro encontro, as expectativas mudam imediatamente. Então, sabe o Matt Halsey, querido por ambos, que fala sobre padrões? E eu adoro o trabalho dele sobre padrões, mas fica complicado quando falamos sobre relacionamentos narcisistas. É nesse ponto que ele e eu meio que ficamos nessa dança interessante, porque nada sobre padrões funciona em um relacionamento narcisista. Não estou dizendo que só um narcisista faz sexo no primeiro encontro. Você pode conhecer uma pessoa realmente doce, e vocês fazem no primeiro encontro. Mas o que acontece em última análise, Lewis, é que as ligações fundamentais de um relacionamento longo e comprometido são respeito, compaixão, segurança, orientação para o crescimento, sintonia. Essas são as coisas às quais sempre volto. Isso é segurança em um relacionamento. E chegar lá garantir que você quase tenha esses ingredientes ativos. O sexo é um espaço emocionalmente carregado. Ouviu-se coisas moralistas e estigmatizantes sobre isso. Muitas pessoas sofreram histórias de abuso sexual ou experiências indesejadas, ou coagidas que atrapalham o entendimento e deixam as pessoas confusas. Do que se trata isso? O que fazer? O que fazer? Eu realmente acredito em uma estrutura de gênero binária e as mulheres são mais envergonhadas e se sentem mais envergonhadas por isso. Elas sentem como se, ok, bem, é assim que essa pessoa me vê. Mesmo parecendo patriarcal e antiquado, isso infelizmente ainda faz parte da conversa. Sobre como as mulheres experienciam isso subjetivamente. Tipo, eu me dei mal aqui ou transformei isso em algo que não vai durar. Não acho que seja necessariamente assim. Um bom parceiro não desvalorizaria o outro por isso. Mas eu acho que complica as coisas. E se fizer sexo com um narcisista no primeiro encontro, esqueça. Esqueça porque agora o que aconteceu é que ele de certa forma terá poder. Poder e controle e manipulação. Dado o suprimento definitivo, eles nem vão mais bombardear de amor assim. Eles vão pensar, ok, ótimo, consegui o que precisava. Odeio dizer isso, Lewis, porque narcisistas podem ser muito cruéis em relacionamentos. Eles realmente usarão isso como uma ferramenta de punição e manipulação. Como assim? Desculpe a linguagem ruim, mas você é uma vagabunda. Uou, olha o que fez comigo. Com quem mais você faz isso ou vai fazer isso com outra pessoa? E então a pessoa se sente envergonhada no relacionamento. Mas a vergonha parece plausível porque eles estão relembrando um evento realmente conectado e íntimo na época. Uma pessoa narcisista sempre usará essas experiências como arma. Isso deixa a pessoa se questionando, dizendo, não me considero uma pessoa promíscua, e não são. Sentiram confiança e conexão naquele momento e o narcisista se aproveita disso. Por isso que estou dizendo, se não sabe se a pessoa é narcisista no primeiro encontro, melhor não fazer sexo com ele. Como saber se alguém é narcisista no primeiro encontro? Não dá, a menos que seja evidente. A única pista, e eu nunca gostaria que alguém entrasse no carro no primeiro encontro. Acho que é perigoso. É o mundo assustador em que vivo. Mas se você estivesse no carro ou os observando dirigir, os narcisistas dirigem de forma perigosa. É um sinal interessante. Não estou dizendo que todo motorista perigoso é narcisista, mas se me pedissem para apostar $100, eu apostaria toda vez.
Uau, que significa ser perigoso? São imprudentes ou gritam? Pessoas imprudentes dirigem muito rápido, zigue-zagueando entre o tráfego, mais rápido que os outros carros, buzinando, dando o dedo de forma raivosa. Pesquisadores já mostraram. Há dúzias de artigos empíricos e de observação de todo o mundo que provam que narcisistas dirigem mais perigosamente. Então, se no terceiro dia você está no carro com eles e dizem, eu dirigi até aqui, certo? Levou 1 hora para chegar aqui e nessa hora eu penso, narcisista, sério? Eles estavam me fechando. Eu nunca entro nisso quando acontece, porque se são mesmo narcisistas, sei que vão perder a paciência e pode me causar mais problemas. Então dou um largo espaço para eles. Vou chegar lá quando chegar. Mas isso geralmente é um sinal. Além de algo tão evidente, você poderia observar como tratam a pessoa que estaciona o carro, o garçom ou o barman, se estão descontrolados e desinibidos no primeiro encontro, agindo de forma rude ou sendo inapropriados e intrusivos, flertando. Perceba isso. Muitas pessoas dizem, bem, talvez estivessem ansiosas. Eu digo, bem, é assim que se comportam quando estão ansiosas. Você realmente quer um relacionamento com essa pessoa? Então eu digo que esses sinais podem aparecer. Este é um ótimo exemplo. Na verdade, isso surgiu com alguém com quem eu estava conversando recentemente. Era o primeiro ou segundo encontro e no final do encontro era como uma dessas vezes. Estávamos em um bairro onde há muitos lugares para caminhar e o cara disse, ei, você quer ir a outro lugar para mais uma bebida ou algo assim? E ela fez o trabalho de discernimento comigo. Disse que sentia que algo não estava certo. Ela disse a ele, me diverti muito, adoraria te ver de novo, mas tenho que trabalhar cedo. Ele ficou frio e zangado e ela se perguntou se estava sendo muito sensível. Eu disse, não, isso é um sinal de alerta. Eu disse, se você acabou de ter um jantar adorável e tem que trabalhar, ou o que quer que você tenha que fazer em seguida. Deveria respeitar isso. Você disse, não quero. Espero te ver na próxima semana. E a pessoa disse que eu tinha magoado ele. Eu disse, se essa é a reação dele a sentimentos magoados, isso é um sinal de alerta para mim. Esses são os tipos de indícios iniciais. É falta de consciência emocional ou maturidade, ou seja lá o que for, certo? Sim, mas também a desregulação e reatividade. Quero dizer, pelo cara. Isso que quero dizer. Sim. Ele desregulou. Significa que não está emocionalmente seguro. Talvez seja inseguro ou precise de algo, não sei. Talvez, sinto pena dele, vá buscar ajuda, não é problema dela. Certo, exatamente, eu entendi. Não há mais um sinal para ela de que ele está nesse estado. Correto. Isso é fascinante. Então, o que estou entendendo você dizer é que uma das maiores habilidades que você pode ter para identificar ou se proteger de um narcisista, potencial narcisismo ou um relacionamento doentio é o discernimento. Discernimento. Vá devagar. Bem devagar. Preste atenção. Preste atenção no que seu corpo diz. Isso. Agora, aqui está algo. Como você sabe quando está sentindo algo no seu corpo que parece empolgante, como quando se tem esse frio na barriga, química e conexão? Como você sabe se isso é um mau sinal ou algo em que se deve investir porque você também se sente bem no seu corpo? Não como, isso é empolgante e perigoso, mas parece certo. Então aqui está o Tim. Em um dos meus livros anteriores escrevo extensivamente sobre isso. Química e conexão são palavras perigosas para mim porque podem estar ligadas a traumas. Parece familiar. Familiar não é bom. Este é um ótimo exemplo do corpo carregando algo. Agora, escute, eu não estou dizendo que todos devem sair com alguém que acham um fracasso, ou com quem que não sentem nada e ir em um segundo encontro. Direto ao ponto. Vou direto ao ponto. Então, o que queremos dizer com conexão? Esse é o problema. Quando alguém me diz que sente uma sensação de conexão, minha pergunta é, o que isso significa para você? Porque o que você chama de conexão, o que eu chamo de conexão e o que outra pessoa chama podem ser coisas muito diferentes. Existem sentimentos saudáveis de conexão. Sentir-se sintonizado, sentir-se visto, sentir-se ouvido, uma conversa que flui sem esforço. Você não se sente julgado. Você se sente seguro. Eu gosto, eu aceito isso como conexão. Mas conexão
quando você sente que naquele momento o jogo começou. Se pergunta, como eu conquisto essa pessoa? É quase como um jogo, quase como uma partida. Tipo, isso é como se fosse um jogo, isso me preocupa. Nossa. Porque isso, para mim, poderia ser uma lembrança de alguém sentindo que devia conquistar essa pessoa. Quais são as estratégias? Você verá isso em pessoas com resposta simpática, nervosa e afetuosa. Como me modificar para conquistá-los? Essa familiaridade, especialmente se alguém passou por isso na infância, pode parecer conexão. Nossa. Porque é trabalho empolgante. Oh meu Deus, aqui está algo que preciso fazer. Mas se alguém não se sente digno de ser amado e outra pessoa simplesmente gosta de você como você é, isso não é divertido porque não tem um modelo para isso. Você se pergunta, por que você é assim? Quando você sente que precisa conquistar alguém, se torna empolgante. Acho que essa ideia de química pode tornar as pessoas irracionais. Se você tem química com alguém empático, compassivo, gentil e respeitoso, tirou a sorte grande. Vamos chamar pelo que é. Você é uma pessoa de sorte. Nossa. Tá, isso é ótimo. Tem pessoas por aí que têm conexão e todas essas coisas boas e são tão abençoadas quanto um ser humano pode ser. A maioria das pessoas que têm conexões dirá que tinha esse senso. E é por isso que eu desculpei isso e aquilo. E é engraçado porque quando trabalhei com pessoas que estão em relacionamentos baseados em trauma, essa ideia de dias bons e maus, idas e vindas, você continua tendo as mesmas discussões, sempre justificando. A dica que tenho para descobrir se alguém está em um relacionamento baseado em trauma é que vou ter um cliente em um relacionamento caótico ou insalubre. E às vezes enfrentará uma situação difícil, tipo, eu sei que isso é insalubre. Eu os amo. E eu digo, tá bom, agora tire um minuto. Me diga por que você os ama. E você sabe a resposta que recebo quando as pessoas estão em um relacionamento baseado em trauma ou com química? A resposta que recebo é, tá, doutora, me dê um segundo. Bem, sabe o que? Eu não sei. É isso? Não sei como descrever. É tipo isso? Eu não sei. Essa não é uma resposta. Eles não sabem definir amor. Veja, eu pergunto isso para pessoas saudáveis. Eu tenho amigos cujos casamentos são lindos. Eu digo para minha amiga, me diga por que você o ama. Ela diz, meu melhor amigo. Eu o amo. A gente sempre se apoia. Sinto que lemos a mente um do outro. Fazemos coisas juntos. Ele é a primeira pessoa que eu quero ver de manhã. Eu mal posso esperar para aterrissar dos meus voos porque ele é a primeira pessoa para quem eu mando mensagem. Eu sinto falta dele. Essas são respostas. Nada por causa de traumas. Mas o negócio de tipo, eu não sei, isso não é bom. Como saber se está entrando em um relacionamento através de uma ligação traumática? Eu não acho que alguém entra assim, Lewis. A atração é um fenômeno bastante universal. Podemos achar coisas diferentes atraentes, certo? Pessoas diferentes acham outras pessoas atraentes. Há algo que nos atrai. Somos atraídos pelo que é esteticamente agradável, familiar e normativo para a nossa cultura. Lembre-se, pessoas narcisistas são charmosas, carismáticas, confiantes e bem-sucedidas, sabe? Isso é atraente para todos porque todos são atraídos pelo narcisismo. Pessoas narcisistas são atraentes. O vínculo traumático não faz as pessoas entrarem nos relacionamentos, ele prende. Uma pessoa pode ser atraída, por exemplo, em um relacionamento narcisista pelo charme, carisma, confiança, atratividade, sutileza, pacote completo e dizer, uau, quero conhecê-los. E você os conhece e eles são tão charmosos quanto do outro lado da sala. Isso é atração. Após 3 meses de relacionamento, essa pessoa está te enganando, manipulando, fazendo coisas dúbias e te invalidando. E você dá desculpas para isso. Isso é vínculo traumático. Entre a atração e o vínculo traumático, há um processo. Adoraríamos cortá-lo, mas grande parte desse processo é o love bombing, ou bombardeio de amor. Não. E isso simplesmente te envolve no relacionamento e te faz sentir como se estivesse pensando neles o tempo todo. Como você tira alguém de um conto de fadas não é simples. Como você faz? E é por isso que sou a última pessoa com quem alguém quer passar o dia dos namorados. É meu dia de trabalho. Penso que é melhor eu focar nos meus clientes e ficar longe de todos os outros porque não é fácil.
Quando as pessoas estão no conto de fadas, digo, olha, se alguém tem a disciplina de comer só a parte de cima do cupcake, faça isso, mas não se envolva com a parte de baixo. A gente não precisa disso. Quer aproveitar? Aproveite, divirta-se, faça coisas divertidas. Mas é de 2 a 4 semanas e depois para. É bem raro uma pessoa ir embora após a terceira invalidação ou a terceira coisa duvidosa. Eu sou fã do número 3. Sabe, a primeira vez acontece. Segunda vez acontece, sequência, terceira vez acontece, é um padrão. E é quando você pensa, o que está acontecendo aqui? Esse período onde a manipulação emocional se transforma em desvalorização é uma zona desmilitarizada. É um lugar perigoso porque ainda acontecem coisas boas, mas há desvalorização. E você agora está tentando? Só as coisas boas. Isso. Voltar às coisas boas. Mas ainda acontece, ainda recebe coisas boas quase como se estivesse nisso novamente. É essa ligação intermitente, traumática. Não é consistente. Um caça-níqueis. Eu acho que da última vez que você esteve aqui, ou talvez a primeira vez que você esteve aqui, eu realmente não sabia o que era narcisismo totalmente. E eu me lembro desses momentos de revelação, onde eu estava percebendo cada vez mais a dor de experimentar uma pessoa narcisista ou tendências narcisistas de uma pessoa, onde eu, uma vez em um relacionamento, senti tanto amor por muitos meses, e então essa coisa intermitente. Cometer erro ou precisar mudar. Era assim, menos aceitação de mim, mais vergonha de mim, diminuindo-me, tentando me mudar, mas ainda trazendo um pouco de amor. Mas então isso desvaneceu em, você sabe, 5% do amor e culpa, erro, experiências de gaslighting. Quando você começou a me falar sobre isso, eu pensava, cara, isso é doloroso. É tão doloroso de se experimentar. Doloroso. Muitas pessoas já experimentaram isso de alguma forma, seja em um relacionamento íntimo, amizade ou com os pais. É doloroso estar nisso. É doloroso tentar sair disso. É doloroso se curar disso. Tudo isso é doloroso. É doloroso. Fico tão feliz que você mencionou essa parte dolorosa, porque a visão simplista é: essa pessoa está te maltratando. Você se afasta. Para algumas pessoas parece como cortar o próprio braço. Muitas, ligadas por trauma, dirão: sinto como se estivesse tendo um ataque de pânico só de pensar em sair. Não podemos viver em tensão o tempo todo. Não é assim que o sistema nervoso humano foi feito. E a psique não é configurada dessa maneira. Então, como dissipamos essa tensão? Chamamos isso de dissonância cognitiva. Desdissonamos e fazemos as justificativas. As justificativas fazem nos sentir menos tensos. Ganhamos mais 1 mês, 6 meses, 10 anos e quando a vida fica agitada, certo? Pessoas podem se casar com narcisistas e depois há casamento e vida agitada sem olhar para trás. Então você tem filhos, trabalhei com muitas pessoas assim. Por isso, 20 a 25 anos não é um tempo incomum para um casamento com um narcisista acabar. Porque por volta dessa época não há mais nada, ela diz, odeio essa pessoa. Certo? Eu os odeio, não quero ficar com eles, mas havia tanta atividade, distrações. Ou antes do trabalho. Seja o que for. Você lidou com isso o suficiente? Sim. Eu tenho muita compaixão pelas pessoas que passaram por isso, porque eu me lembro de pensar, como eu saio desse relacionamento? Mas eu não tinha coragem. Eu tinha coragem de fazer todo o resto na minha vida, e conquistar e perseguir meus objetivos, e ter conversas desafiadoras, e ter sucesso, ou seja lá o que fosse, mas me faltava coragem para ter conversas difíceis em um relacionamento anterior que me mantinha nele. E quando eu pensava em terminar o relacionamento, eu tinha palpitações no coração. Então do que você tinha medo? Deixa eu voltar para esse estado agora. Sinto que estou em um lugar saudável hoje. Desculpa. Eu achava que era um fracasso se não conseguisse fazer o relacionamento funcionar. Pensava, há algo de errado comigo se eles não me aceitarem, amarem, ou se estiverem bravos comigo. Pensava, por que não podemos voltar aos primeiros meses quando tudo era maravilhoso? Nunca havia estresse, culpa, apontar erros ou dizer para mudar. Você não pode fazer isso ou precisa fazer aquilo. Nada disso. Eu ficava pensando, por que não podemos voltar a essa experiência e ter isso mais continuamente?
Mas eu também não sabia como era um relacionamento saudável. Eu nunca tinha experimentado isso vendo os meus pais. Isso mesmo. Nunca experimentei isso nos relacionamentos que tive. Então, eu não conseguia saber somaticamente que isso é saudável. Que é assim que deveria parecer se vamos dar certo ou não, com base em nossos valores ou visão ou qualquer outra coisa. Mas isso parece saudável. Nunca me senti saudável em nenhum relacionamento. Então, simplesmente não sabia. Não, você não sabe. De certa forma, encerra. Então, ser honesto consigo mesmo sobre aquele momento em um relacionamento onde isso não está bom, temo, como você disse, senti falta de coragem, por assim dizer. E eu também estava com medo de que, se acabar com isso, essa pessoa vá tentar arruinar minha vida. Bem, veja, a questão é que isso é real. Alguns medos são baseados na história, outros na identidade. Eu sou um fracasso. Alguns são baseados na potencial realidade. Certo? Se há uma coisa desafiadora sobre relacionamentos narcisistas, é ótimo quando eles terminam. Meus clientes dizem, do que está falando? Meu coração está partido. Eu digo, você vai ficar feliz. Isso não ocorreu. Terminei. Você teve que terminar? Quando eu ficava dizendo, por favor, termine com isso, eles falavam, você está estragando tudo e sua culpa. E eu, meu Deus. Mas quando você termina, é frequente um período que chamamos de abuso pós-separação. Esse abuso pode ser desde perseguição até mensagens incessantes ou falar mal de você. Falar com seus amigos. Postando mensagens passivo-agressivas nas redes sociais quando claramente todo mundo sabe que é sobre você. Claro. E todas essas coisas, grandes ou pequenas, podem ser. Digo, obviamente, o caso mais horrível é violência física. Mas o que estamos falando não é tão perigoso, mas ainda é psicologicamente perigoso, e as pessoas sabem que isso vai acontecer e não querem. E por isso dizem, bem, existe uma maneira de evitar que isso aconteça. Ficar nela. Parte dessa coragem é ver claramente uma relação tóxica, especialmente sem um modelo de relações saudáveis ou um histórico onde fizemos concessões para fazê-las funcionar. Entrar nesse lugar de coragem pode dar esse medo aterrorizante de que todas as outras coisas na vida também estavam uma bagunça. É horripilante. Isso abre uma porta nas nossas narrativas que às vezes não queremos olhar e examinar como essas outras coisas nos moldaram ou examinar nossos pais. Esse é o meu ponto, que quase parece demais, mas eu tenho que dizer isso. E o outro medo que ouço muitas pessoas terem é o arrependimento. E se eu estiver errada? E se eu estiver interpretando isso errado? Os primeiros 3 meses foram bons e talvez isso seja apenas um obstáculo. E se eu sair disso e de fato eu estiver lá fora na desolação dos perfis de namoro e das fotos das pessoas com seus cachorros, o que vou fazer? Alguém tão bom. A próxima pessoa vai encontrar a melhor versão deles. As pessoas entram nesse caminho como uma criança com um brinquedo. Não quero esse brinquedo, mas não quero que você o tenha. Se você tem irmão, sabe que ele não larga a bola. Mas você também não quer que ele tenha a bola, certo? Esse medo de arrependimento fica. E se eu estiver errado? E se eles mudarem? E se eles mudarem para a próxima pessoa rapidamente? É o que fazem. Eu tenho um pássaro na mão e é tão difícil namorar. Vou investir 1 ano, ou 2 anos, ou 4 anos, seja o que for, certo? Poxa, como você e quando você sabe. Essa pessoa é narcisista? Essa pessoa é certa? A pessoa certa. Sabe, você sabe. Mas como você pode realmente saber mentalmente, espiritualmente, somaticamente, que isso é saudável? Que esta é ou pode ser a pessoa certa para mim? Então você não é nem indiferente nem está ruminando. Faz sentido e a razão pela qual faço essa distinção. O que significa? Você está remoendo quando é prejudicial. Como exemplo, no caminho para o trabalho, como ele pode dizer isso? Perguntando às pessoas, a todos os seus amigos, por que isso está acontecendo e pedindo conselhos. Isso é ruim. Ruminando? Sim. Indiferença é ruim porque você não está pensando nisso o tempo todo. Mas não quero dizer não pensar porque você está literalmente indiferente. Tipo, se essa pessoa nunca me ligar, eu não me importo.
Eu diria que em um bom relacionamento você está ansioso para ver a outra pessoa. É a primeira que você quer contar boas notícias porque você se sente validado, que vêem algo em você que você não vê, que eles genuinamente se orgulham de você. Mas é mais essa ansiedade de vê-los, tipo, até no fim do dia eu sempre me impressiono. Tenho uma amiga casada há uns 30 anos. Ela me visitou durante o verão e eu a ouvi falar com o marido no telefone. Quero dizer, são um casal há muito tempo? Desculpa, amiga, se está ouvindo e sabe que estou falando de você. Mas eu estava ouvindo a conversa deles e era tão bonito. Ele era tão atencioso. Ele trabalha muito no verão. Ela trabalha muito durante o ano letivo e queria fazer um monte de coisas. E ele tipo, querida, você só precisa de um tempo para você, não coloque tanta coisa no seu dia. Vá com as crianças, aproveite a praia. Não era algo do tipo, você está de férias e eu não estou. E ele dizia, sinto sua falta, mas estou feliz que você está se divertindo e mal posso esperar para te ver. E havia também o tom das suas vozes, eu pensei, oh meu Deus. Após mais de 25 anos, ela ainda está ansiosa para falar com ele como no início do namoro. Tenho vários amigos nessas situações e nenhum deles sente como se estivesse olhando para uma amizade. É como se ainda estivesse olhando para algo especial. E tenho que dizer que há uma fantasia de imaginar se você cresceu com pais que tinham esse tipo de casamento, o que isso faz para você e para o seu coração. Mas você sabe, Louis, há pessoas cujos pais eram felizes no casamento e acabam com narcisistas. E isso é uma confusão por si só. Cujos pais eram felizes. Uma história de amor. Mas os filhos são narcisistas? Não, o filho casa com narcisista. Por quê? É uma ótima pergunta, já vi isso acontecer muitas vezes. Então eles são compassivos, amorosos e receptivos? Voltemos ao charme, carisma, confiança, sucesso, todas essas coisas. A pessoa é brilhante e legal e limpa. E às vezes essa pessoa narcisista enche de atenção e amor não só a pessoa, mas também sua família. Especialmente uma família unida, onde todos fazem coisas juntos e convivem nesse sistema, sabe? Especialmente a família feliz, que é claramente uma frente unida, mas não difícil. E já que eles se amam e amam seu filho, acreditam no amor, certo? Então, aquele tipo de cinismo da maioria das famílias disfuncionais, tipo, quem é esse cara? É mais como, venha para dentro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Sim, entre. Muita validação, sabe? Então, quando as coisas dão errado, fale sobre a falta de um modelo. Pelo menos nós que viemos de famílias disfuncionais pensamos, eu entendo de bagunça. Ok, alguma confusão está acontecendo. Eu não tenho nome para isso, mas eles nunca estiveram neste planeta antes. Se perguntam, o que é esse lugar? Estão falando uma língua que não entendo. Vou te contar, isso pode ser trágico. Consultei uma vez. Na verdade, algumas famílias. Lembro bem de uma. Os pais estavam casados há 48 anos, muito saudáveis, faziam tudo maravilhoso juntos, e a filha casou com um narcisista, certo? Os pais vieram até mim. Eles disseram, estamos devastados, diziam isso porque acreditavam nisso. Tipo, ele não é um cara muito legal. Então, o tribunal de família vai simplesmente dar os filhos para a pessoa mais agradável. Eu disse, não é assim que funciona. Sua filha precisa de um advogado para ontem, disseram, já estamos vendo isso, porque o processo começou e estamos vendo nossa filha definhar na nossa frente. Disseram que fizeram tudo isso. Se sentiram culpados porque deram conselhos terríveis, continuavam dizendo, ame ele mais, ame ele mais. É assim que fazemos em nossa família. Nós apenas amamos mais. Às vezes isso significava dar mais dinheiro a ele. Seria tipo, vocês vão para Bahamas no fim de semana. Nós cuidamos das crianças. Basicamente, eles estavam dando suprimento a ele, e ele ficava pior e traía ela mais, só piorava cada vez mais. Mas a família teve quase um sentimento de injúria moral, que fizeram algo errado à filha por não verem isso. Mas, Luiz, eles não tinham um modelo. Há pessoas por aí assim, não sabem disso, realmente têm uma vida alegre e feliz. E você quer confiar nas pessoas, quer confiar no mundo, você quer ser aberto, vulnerável, todas essas coisas. Mas a parte boa, mas o bom é que a mulher tinha essa família feliz que era uma grande fonte de apoio. Que bom. Então, enquanto tudo desmorona, a maioria das pessoas não tem apoio.
não só passam por um divórcio terrível ou algo parecido, mas a família de origem as culpa ou até mesmo foi parte do problema. Isso realmente pode aumentar a dor delas. Uau, 4 coisas que você disse sobre narcisista. São charmosos, carismáticos, confiantes e bem-sucedidos. Está certo? Encantador, carismático, confiante, bem-sucedido, curioso, atraente. Podemos continuar brilhante. É possível ser encantador, carismático, competente, bem-sucedido, atraente e não ser um narcisista? Sim, é claro. Qual a diferença entre os dois? Bem, aqui está como você sabe a diferença. Charme e carisma atraem a atenção. São como aquele pólen bonito que sai de uma flor, certo? Eles atraem as abelhas e os pássaros. Há uma habilidade interpessoal que é cultivada na pessoa charmosa e carismática. Pode acontecer. Então, como você sabe? Porque a pessoa charmosa, carismática, bem-sucedida e atraente, que não é narcisista, é empática. Elas ouvem, são calorosas. Há sempre aquela visão da pessoa na festa que está conversando com você, mas parece que está olhando através da sua cabeça para a porta atrás de você para ver se algo melhor está chegando. Você não sente essa vibe delas. Há uma genuinidade. Elas não monopolizam a conversa. Há um calor genuíno nelas. Você sente isso, quero dizer, você definitivamente sente isso. E leva algumas tentativas para ter certeza. É com isso que você está lidando. Quero dizer, ouça, eu já conheci pessoas charmosas e carismáticas que são legais, mas conheci mais que são narcisistas. É uma combinação bastante rara. Ah, cara, provavelmente é raro dependendo de onde você está no país também, onde pode haver mais. Como Los Angeles. Sim. Qual é a porcentagem de narcisistas no país atualmente? Você acha que tem um número? Vou chutar pois nunca obtivemos boas estatísticas de prevalência. Existe algo chamado transtorno de personalidade narcisista com o qual nem me preocupo. É um diagnóstico clínico emitido por um profissional de saúde mental que passou tempo suficiente com um cliente para desvendar esses padrões. Nenhum narcisista vai ao terapeuta. Frequentemente não, e quando vão é por uma razão indireta como vício, depressão, aparências, ordem judicial. Sendo forçado pelo cônjuge, esse tipo de coisa. E muitos terapeutas não emitem porque é um diagnóstico estigmatizante, além do seguro. O mundo dos diagnósticos é complicado. Geralmente descobrimos a prevalência de um distúrbio através de estudos epidemiológicos, onde as pessoas são entrevistadas anonimamente e não constam em nenhum registro. Esses estudos sobre transtorno de personalidade narcisista mostram uma prevalência de 1 a 6% no país. Os mais fortes no espectro do narcisismo estão no nível mais alto. Estão nos estudos de pesquisa. Nem posso dizer que estão no mais alto nível. Quero corrigir uma coisa. Só porque alguém tem TPN não significa que seja mais grave, mas que foi diagnosticado. É isso. Faz sentido? Pode haver casos. Não diagnosticados, mas eles são bem piores. Mas se fôssemos olhar de leve a severo no narcisismo, porque está no espectro, então de leve a severo na população, o número estimado que a maioria de nós na linha de frente provavelmente concordaria, o que está causando problemas para outras pessoas. 15%, esse é o meu palpite. Algo entre 15% e 20% em certas partes de LA e em certas indústrias. Certo, certo. Em média 15%, incluindo todos os tipos de narcisismo. Portanto, 85% não são, o que é bom. Isso é bom. Ah, o quê? 4 tipos diferentes de narcisismo? Eu diria mais perto de 6, mas vamos com 4, sim. Quais são? Eu diria grandioso, arrogante, pretensioso, charmoso, carismático, sabe? Um tipo de narcisista brilhante. Esse é o protótipo do narcisista. Tem o narcisista vulnerável, talvez a forma mais convincente, porque é aqui que você vê a melancolia, petulância, agressão passiva, vitimismo crônico, ansiedade social, fracasso em começar. São pessoas que vivem em fantasias das grandes coisas que vão fazer, mas nunca fazem. As pessoas grandiosas frequentemente conseguem fazer. Eles falam alto e acabam realizando. Ser vulnerável não significa que estão realmente íntimos e vulneráveis com você. Não. Isso significa que eles são vulneráveis, mas na verdade não tomam nenhuma ação. Sim, correto. Dizem, vou fazer isso. Sabe por que não pude fazer isso? Porque aquele cara não me deu dinheiro e me enganou. Todo mundo tira vantagem de mim e aquela pessoa roubou minha ideia.
Vulneráveis. Certo, os vulneráveis. Demos os malignos. Para mim, o narcisista maligno é a forma mais severa de narcisismo. E é quando falamos sobre a tétrade sombria, composta por narcisismo, psicopatia, maquiavelismo, disposição para tirar proveito e sadismo. A paranoia se encaixa nisso, certo? No narcisismo maligno, falamos de pessoas coercitivas, ameaçadoras e isoladoras. Isso se parece mais com psicopatia, mas ainda é narcisismo, só que mais severo. Certo? Depois temos os narcisistas comunais. Comunal. Todos os narcisistas precisam de validação. Narcisistas comunais são interessantes porque se validam sendo vistos como salvadores, socorristas e benfeitores. Líderes de culto. Isso é grave. Um líder de culto seria um narcisista maligno comunitário. Isso seria um pouco de tudo, certo? Junte tudo. Então, no extremo, um líder de culto narcisista maligno comunitário. Mas alguns narcisistas comunitários podem ser uma mãe que participa de todas as atividades, ajuda na liga infantil, angaria fundos, vai aos eventos beneficentes, mas em casa grita com os filhos, é horrível e abusa do parceiro. Mas na superfície... Ela acha que é uma santa. Entre nós é a pessoa que anda por aí e todos pensam que é humanitária, mas outros dizem, trabalhei na ONG com eles e foi um inferno. Você olha nos bastidores, vê... Bingo, então, esse é o narcisista comunitário. Eles obtêm validação pelo senso de que são boas pessoas. Eles resgatam cachorrinhos e arrecadam todo esse dinheiro e são tão bons. Menos nos bastidores. Não aquelas que fazem coisas boas são narcisistas comunitários. Elas continuam a não ter empatia, sensação de direito, etc. Então, se quero construir uma comunidade e servir as pessoas. Como construímos uma comunidade? Você tem um público. Como construímos comunidade sem que isso se torne uma coisa? Se você não for consistente com o serviço ao redor e em seus relacionamentos, você é mais... Você está sendo maldoso com outras pessoas? Aparece em público e parece ser a melhor pessoa do mundo, Exatamente. menos nos bastidores. Você é rude com seu parceiro, sua família e pessoas que trabalham com você. É inconsistente. Bem, você é consistentemente ruim com as pessoas nos bastidores, meio que atuando no palco. Não é consistente dos dois lados. Não. E isso é uma mentalidade de serviço. Não, comunitário. E então há o hipócrita moralista. E o hipócrita moralista é julgador moralista rígido. Eles frequentemente são esquisitos com dinheiro. Este seria o tipo de pessoa que tem muito dinheiro e alguém em sua família passa por dificuldades, como perda de emprego. E aí seu filho precisa, você sabe, de cuidados médicos. E eles dirão, bem, eu não criei essa situação, então acho que você terá que resolver isso. Eles não têm alma. Parece sem coração, muito rígido e julgador. Julgam com base no que construíram, acho que trabalharam duro. Nunca levam em conta a sorte ou a ausência dela. Eles dirão, se disserem que o jantar é às 6 e você chegar às 6:30 porque seu filho ficou doente, dirão, desculpe, já comemos. Parece muito rígido, frio, moralista, obsessivo. Essas são pessoas que muitas vezes são workaholics e pouco se importam com como isso afetará alguém. Claro. Vamos tirar férias quando isso acabar. Eles estão cientes e se comunicando, tudo bem, fazem isso para que possamos comprar a casa. Então é possível ser autorrígido e não ser narcisista? Não acho que dá ser hipócrita e saudável. Pensa, sou melhor que você. Ah, entendi. Ouvirá um narcisista arrogante em alguns desses fanáticos por exercícios que dizem: acordo às 4 da manhã, ordenho minha cabra, faço um smoothie, 1000 abdominais e corro vários quilômetros. Depois trabalho, escrevo no diário e durmo às 8 da noite. Eu penso, como assim? Não tem outro ser humano na sua vida? Como você lida com uma irmã chorando? Eu disse a ela para ir para o inferno e bebi mais leite de cabra. É isso. A razão de eu estar em forma e viver até os 179 anos é porque faço isso e você não. Pessoa preguiçosa e horrível. Isso é arrogância, falta de compaixão e entendimento. É falta de consciência dos outros. Então essa arrogância é onde fica a falta de empatia.
energia. Então, não acho que você possa ser arrogante. Não acho que haja uma boa arrogância. Não acho que todas as pessoas arrogantes sejam narcisistas. Mas muitas pessoas me disseram que o narcisismo arrogante ocorreu na família de origem deles. Era um dos pais. Existia essa expectativa irrealista de que a criança seguisse regras rígidas como: não toque nisso, não faça isso, não sente ali, como assim? E assim a criança nunca poderia ser uma criança. Ok, número 6. E o número 6 seria mais um narcisista negligente. Essas são as pessoas que veem todos como objetos, xícara de café, seja o que for, e simplesmente os negligenciam até precisarem deles. Simplesmente os descartam ou não lhes dão atenção. Ou energia. Eles não sintonizam, não têm que dar atenção a eles, não sintonizam com eles. Quando alguém ao redor está com dificuldades, eles não se importam. É uma falta de empatia. É uma falta de empatia. Um narcisista maligno pode realmente ficar bravo com alguém, tipo: meu Deus, por que você continua falando comigo? E pessoas em relacionamentos com narcisistas negligentes dirão: eu aceito, porque pelo menos essa pessoa estava ouvindo. Mas as pessoas nesses relacionamentos se sentem como se estivessem ficando loucas, porque a pessoa com elas não percebe, a menos que precise de algo delas. Então te dão gelo. Não falam com eles por dias, tanto faz. Nem percebem ou ligam. Você pode dizer que tem a apresentação do ano na semana que vem, eles nem vão perguntar. Uau, tudo gira em torno deles. É tudo sobre eles, mas de uma maneira estranha. E eles nem percebem outras pessoas. Eu conheci clientes nessa experiência, e eles dizem que é como se eu não existisse. Mas quando eu tinha a informação ou algo que eles precisavam, eu existia. Então você se sente como um assistente pessoal realmente negligenciado. Nossa. Agora, você já viu alguma pesquisa sobre os homens serem mais narcisistas do que as mulheres? Depende do tipo de narcisismo, maligno e grandioso. Definitivamente mais homens que mulheres. Narcisistas vulneráveis empatam. Sério? E de forma geral, as mulheres são mais narcisistas do que os homens? No geral, é um empate. Nas redes sociais, a autocentralização de tudo, o uso de filtros e mostrar-se constantemente. Muitos homens estão fazendo isso, mas parece que mais mulheres estão fazendo isso por estarem sendo validadas nas redes sociais. Correto. Temos que ter cuidado se alguém posta muito nas redes, conseguindo curtidas e sendo influenciador. Não posso presumir que todo influenciador é narcisista. Então, devo dizer, todos os influenciadores são narcisistas? Não. Coloquem-os na minha frente e eu quero ver que tipo de ser humano eles são. Deixe-me passar alguns dias com você. Então direi se são narcisistas ou não. Acho que uma pessoa narcisista seria um influenciador melhor porque faria o trabalho melhor por causa do que isso requer, se faz sentido. Porque é muito performativo. Como consigo a maior validação, essa é a variável de resultado. Então serão mais fortes, assim como uma pessoa forte para carregar caminhões. Eu não seria boa nesse trabalho. Eu poderia fazê-lo, mas seria devagar. O mesmo com alguém legal dizendo: é por isso que sou ruim em promover livros, sinto-me mal pedindo para as pessoas gastarem dinheiro. Não sabe, é um bom livro. Está tudo bem pedir. Mas eu não sou boa nisso, então eu não conseguiria. Algumas pessoas são boas nisso devido à qualidade narcisista. Por isso, narcisistas são ótimos vendedores e são bem-sucedidos. Por isso, estão super representados entre CEOs, que geralmente vêm de vendas. Então, mas ainda acho que neste ponto da história há mais homens que mulheres por algumas razões. Acho que parte disso é como homens e meninos são socializados em relação à emoção. São ensinados que a emoção é ruim, ridícula, fraca e vulnerável. Em 2024, recentemente vi isso em uma Target ou uma loja do tipo. Estava assistindo uma mãe interagir com seu filho que estava reclamando ou tinha caído no chão e ela disse: pare com isso. Meninos não choram, pare com isso, eu quase chorei na loja. Porque se isso é na loja, esse menino ouve o dia todo que suas emoções não são aceitáveis. E eu ainda acho que é dito aos meninos para endurecerem. Sabe, meninas choram depois de um jogo de futebol. Minhas meninas choraram após os jogos de futebol. Nós as confortamos, mas se um menino faz isso, pode enfrentar humilhação com os colegas. Ele pode ter que enfrentar a raiva de um pai. Eu acho que avançamos bastante, não me entenda mal, mas ainda temos muito a fazer.
Por causa disso, essa emoção precisa ir para algum lugar. Isso muitas vezes pode se tornar uma ferida fundamental que aparece como defesas narcisistas. Eu acho que as mulheres são socializadas para mais sociabilidade. São mais criadas e socializadas para buscar apoio dos outros. E os homens? Pergunte a um homem de 50 anos se tem alguém além da esposa para levá-lo para casa após uma colonoscopia. Muitos dizem que não tem, e isso é uma resposta muito ruim. O teste de colonoscopia é um ótimo exemplo. Sei que a maioria das mulheres tem 15 pessoas para ligar. Muitas pessoas me levariam para casa depois de uma colonoscopia. Quem é o culpado por criar narcisistas? Ouça, isso é um fenômeno social e de desenvolvimento, certo? Ninguém nasce narcisista se você quiser usar essa definição. Um bebê não ajuda e não presta atenção aos seus sentimentos, mas espera que você faça tudo por ele. Bebês nascem, crianças nascem. Pequenas pessoas têm temperamentos, você tinha um. Pergunte aos seus pais sobre como era seu temperamento. Se você tem irmãos, todos podem ter temperamentos diferentes. Algumas crianças se acalmam fácil, riem muito e vão dormir. Você pode levá-las a qualquer lugar, são adoráveis. Geralmente crescem e se tornam pessoas adoráveis. Algumas crianças são difíceis, como um furacão desde o nascimento. Não se acalmam, não dormem bem, são irritadiças. À medida que crescem, podem vir a externalizar mais. Elas agem mais, se metem mais em problemas na escola. Eu sempre digo, coloque essa criança no esporte porque vai ser um ótimo lugar para ela canalizar energia. Assim elas obterão essa validação. Mas sentar na escola o dia todo é difícil para essas crianças, pois recebem muita invalidação. Podem haver crianças agitadas, mas não são difíceis, são doces, apenas querem se mover, certo? Mas aquelas de temperamentos mais difíceis, antagônicos, parecem crianças prontas para a briga, sabe? Temperamentos difíceis, quando encontram ambientes de invalidação, pais indisponíveis, cruéis, que rejeitam, abusivos. Essa combinação pode prepará-las para esse tipo de personalidade narcisista. Nem sempre acaba desse jeito, mas é uma preparação. Então, há uma origem familiar. Pode haver caos. Na mesma família, 2 ou 3 irmãos. Um pode ser narcisista, mas os outros não. Mesmo em um ambiente familiar similar para todos. Como? Esse temperamento diferente na criança. E também pode ser que a idade em que um evento sísmico aconteceu na família, um divórcio, uma morte, algo assim. Violência doméstica pode ter sido observada por uma criança, mas não por outra, dependendo da diferença de idade, mas isso é sobre desenvolvimento. Agora, o desafio é que os pais são provavelmente os mais centrais e significativos, mas há outras pessoas ao redor das crianças. Eles vão além dos pais. Existem outros cuidadores, avós, treinadores, professores, e todas essas pessoas moldam isso na criança. Mas em alguns casos, não é apenas um caminho de negligência. Há pais que dizem aos filhos, você é mais especial do que qualquer um. Você é a criança mais especial. Não precisa ir para a fila esperar. Os pais fazem isso quando dizem que os filhos são a coisa mais especial do mundo. Você merece tudo e vou te dar. Merece passar na frente dos outros ou algo assim. O que está dizendo para essa criança? Você está dizendo a elas. Essas crianças seguem 2 caminhos diferentes. Um grupo se torna narcisista. Bem, eu sou mais especial que qualquer um. Foi o que minha mãe me disse. Disse que sou especial, serão muito exigentes na sala de aula e com os colegas. Andarão pela vida achando que têm direito a tudo, certo? Outro grupo diferente crescerá com um tremendo senso de vergonha, dizendo, eu não sou especial. E então sentirão esse conflito interno que acontece, como, não sou tão inteligente quanto essa pessoa, ou preciso me apresentar de uma forma que mostre que sou especial. Se as coisas não acontecerem como querem, se sentem mal. Há um novo fenômeno documentado que, com a superproteção dos pais helicópteros que estamos vendo, algumas dessas crianças são assim, ok, meus pais fizeram tudo por mim, e eu não consigo fazer muito por mim mesmo. Você vê um narcisismo vulnerável neles onde ficam com raiva dos pais que facilitaram demais. Ninguém vence nisso, posso te dizer agora.
É doloroso para os pais e, vou te dizer, ainda mais para os que têm filhos adultos narcisistas. Esses pais frequentemente pensam que algo no ambiente inicial teve algo a ver com isso. Os casos mais dolorosos são quando uma pessoa adorável era casada com uma narcisista, e aquele ambiente tóxico, contra o temperamento da criança ou o pai narcisista, doutrinou aquela criança. Vi pais passarem por isso e é um inferno na Terra, porque é onde você tem seu amor mais incondicional e seu filho te odeia e está se comportando de maneira terrível, manipuladora, com um brutal senso de direito questionável. É absolutamente horrível, tenho que dizer. Isso é a população clínica, o grupo de clientes mais difícil, e de partir o coração para mim, são os pais de filhos adultos com narcisismo. Porque eles têm que olhar os filhos? Se sentem levemente responsáveis. Tipo, criei essa criança. Criei essa criança. E agora? O que fiz de errado para causar isso? Um enorme senso de ética. Vergonha e culpa. A vergonha, a culpa, a perda, a luto é terrível, é o pior. Terão que conviver com isso sempre. Resto da vida. Quase como ser casado com um narcisista. É ainda pior porque há uma devoção que você sente por uma criança de muitas maneiras. Essas pessoas tiveram que dizer, eu tenho que me afastar do meu próprio filho. Devastador. É devastador. Quais S? Há 3 coisas que você acha que um pai pode fazer quando tem um filho? Para se preparar para criar um ser humano saudável, não narcisista e sintonizado com os outros. Atente-se à criança de forma adequada. Não do tipo, você é incrível, mas tipo, ei querida, o que você está fazendo? E escutar a resposta. Eu acredito que você já falou. Não deveria presumir aqui. Ouvi episódios suficientes seus, mas não todos. Já falou com alguém que faz terapia estilo Gottman? Ou que faz trabalho parecido com o do Gottman? Eu adoro esses caras, os Gottmans. Quero trazê-los ao programa. Estou trabalhando nisso. Tudo bem. Adoro o trabalho deles. Interessante é que o trabalho de Gottman não funciona sempre com casais narcisistas. Mas gosto do modelo de Gottman porque fala muito sobre sintonia, o que acho ainda mais importante na criação de filhos. Gottman fala sobre a importância, por exemplo, de um casal. Tenho certeza de que viu isso. Todo esse fenômeno no TikTok dessa ideia do teste do passarinho. Você ouviu falar do teste no TikTok? Onde alguém está prestando atenção ou perguntando sobre pássaros. Sim, você tem que se sintonizar. A ideia é que, se está em um relacionamento e a pessoa pede sua atenção para algo trivial, olhe, como um pássaro na janela. No TikTok, o parceiro parava tudo para olhar. Sim, isso é sintonia, certo? Muitas vezes em relacionamentos você se pergunta como saber se é saudável. Não continue rolando olhando para o celular. Você pode virar para seu parceiro e dizer, meu Deus, isso é tão legal, me dá um segundo. Eu quero prestar atenção nisso. Talvez precise desligar algo para evitar um acidente. Então isso é sintonia. As crianças precisam disso mais que um adulto. Para a criança saber que quando chama o pai ou a mãe, eles respondem. Não significa que param o que estão fazendo, mas dizem, hey, querido, me dá um segundo, vou ver agora. E então você vai e vê. Não negligenciar. Então você sabe, ou ignorando-os ou continuando a assistir TV. O que vejo o tempo todo são os pais vendo TV. Os filhos olhando para o pai ou a mãe dizendo, ei, olhe para mim. E os pais estão no telefone. Já vi pais andando com seu filho no carrinho que tem algo que permite que fiquem no telefone. Eu penso, não, é um ótimo momento para olhar para o bebê, estar presente. Então, sintonia. Assim a criança sabe disso. Número 2, ouvir suas necessidades sem julgamentos. Eu sei que eles não precisam disso. E se a criança disser que precisa de 3 videogames, você diria, vamos conversar sobre isso. Você já tem um jogo que funciona. Você pode querer falar com ele e dizer, escuta, podemos conversar um pouco sobre como conseguimos esse jogo. Certo. Mas o meu ponto é que você não está dizendo, seu mimado, como você ousa me pedir um videogame? Mas geralmente não é isso que as crianças pedem. Quando uma criança expressa sua necessidade, mamãe, você vem? E nem é questão de estar entediadas. É mais do que isso. Apego é uma necessidade de sobrevivência, certo? Crianças fazem essas jogadas para chamar a atenção dos pais porque querem se sentir seguras no mundo. Quanto mais consistentemente você atende a isso, menos elas pedem, porque agora se sentem seguras. Nem sempre estão entediadas. O amor de uma criança pequena por seu pai ou mãe é o seu mundo.
É o mundo delas. Como não mimá-los demais a ponto de que não consigam sobreviver no mundo? Porque se estão emocionalmente seguros, ficarão tranquilos, eles nem sempre querem estar com você. Pode ser algo tipo, ei mamãe, quer jogar cobras e escadas? Claro, prepara, por favor. Mas digo isso como uma mulher que é mãe trabalhadora, ok? Era mãe solteira. Trabalhava em vários empregos quando meus filhos eram pequenos, às vezes eu dizia, por favor, preciso corrigir mais um trabalho. Depois vamos jogar cobras e escadas. Claro, claro. Me dê 20 minutos, nem mesmo 10 ou 15, aqui estou eu. Mas meus filhos dizem, às vezes foi difícil. Você estava frequentemente olhando para aquela tela trabalhando. Sabemos que você estava trabalhando, mas ainda assim doeu. Então eu sei que certamente não fiz isso direito, mas eu diria para nunca se envergonhar de suas necessidades. Até quando dizem coisas pequenas, tipo, podemos ir ao parque, podemos dar uma caminhada, jogar uma bola? É isso que uma criança quer. Quantos homens eu ouvi dizerem que tudo o que queriam era alguém para jogar beisebol com eles. Isso é tudo. Que nunca foi sobre o beisebol, não é sobre o que jogar uma bola realmente é a sintonia máxima. Vai e volta. Você deve prestar atenção. Você tem que prestar atenção, e isso é jogar bola. E isso é estar disponível para seus filhos, compreendendo-os. Como eu disse, se acertarmos 80% das vezes, eles descobrem os outros 20%. Outro ponto. E número 3, empatia. Empatia, modele viva mostre. Não é apenas empatia pelos sentimentos deles, é que você está demonstrando empatia pelo outro pai, membro da família ou animal. A pessoa que vem e entrega algo e você diz, obrigado. E você faz contato visual na mercearia em todos os lugares porque seu filho é uma esponja e vê essa empatia e o outro lugar para fazer isso, algo que eu lembro de fazer com meu filho. Filho, se você estiver ouvindo, eu fiz isso com você. Nós líamos uma história, um livro e depois eu perguntava, como você acha que o urso se sentiu? Por que o urso estava triste? Bem, os outros ursos não estavam compartilhando com ele. Pegue o livro, o mesmo com um programa de TV. Então você assistia a um programa de TV? Reflexão. É mais que uma reflexão, é como despertar a empatia, tipo, o que acha daquele personagem? Você pode fazer isso bem na adolescência quando o filme acaba? Como você se sentiu? Como aquele filme te deixou se sentindo? Não importa se é Star Wars, universo Marvel, artes marciais, você se senta lá e diz, como você se sentiu sobre isso? Algumas das conversas mais poderosas que tive com meus filhos foram após assistirmos a um filme. As conversas mais íntimas surgiram após assistirmos a um filme, porque se torna um catalisador. Legal. E então, desde cedo, quando estávamos assistindo Vila Sésamo, algo assim, eu lembro da minha filha ficando chateada com alguém sendo malvado com o Elmo. E eu perguntei, você está preocupada com o Elmo? Ela respondeu, sim. E eu disse, eu entendo isso. É tão gentil da sua parte se preocupar com o Elmo. Temos que valorizar isso. Incentivando. Empatia. Empatia, vulnerabilidade, lágrimas. E então, sabe, eu diria outras coisas como fazer atividades com eles. Artesanato, confeitaria, construção, o que fosse. Atividades. Sim. Eu tenho mais algumas perguntas para você, mas seu livro vai inspirar muitas pessoas. It's Not You. Identifying and Healing from Narcissistic People. Algo que conversamos antes de começar foi essa ideia de como perdoamos alguém que foi abusivamente narcisista conosco? Especificamente, como perdoamos nossos pais ou nossos cônjuges? Como perdoamos alguém? Estivemos em um relacionamento por 10, 20, 30 anos. Talvez tenham tido filhos conosco, ou seja qual for o caso. Como perdoamos alguém que nos machucou tão profundamente como um narcisista? Talvez não perdoamos. Tenho que te dizer algo muito importante. Que ninguém sinta que tem que perdoar alguém por sequestrar sua alma, porque talvez não haja perdão para isso. A pressão para perdoar deixou algumas pessoas culpadas ao perdoar prematuramente. Existem estudos literários muito interessantes que sugerem que, se perdoarmos alguém reincidente, isso prejudica significativamente o bem-estar de quem perdoa. Então, nossa pesquisa, perdoe, você vai se sentir melhor. Perdoe, você vai se libertar?
Nem tanto. Nem todos saem desses relacionamentos, algumas pessoas continuam a ter contato com membros da família. Continuam no relacionamento. Eles podem não ter escolha. Nem todos podem sair. Isso não é tão simples como você é narcisista, estou saindo deste relacionamento. Não é assim que funciona na maioria das vezes. Exemplos. Eu tenho um pai muito tóxico e ainda tenho que interagir com ele. Tenho este ex-parceiro tóxico e ainda temos que criar filhos juntos. Tenho um casamento tóxico e estou nele. Certo? E estas são os que destruíram as pessoas profundamente. Deixaram-nas sentindo que não são suficientes, que eram pessoas sem valor, sem saber mais quem eram e duvidando da realidade. Isso é perdoável? Não tenho tanta certeza. Então, direi a todos com quem trabalho, esta é uma decisão pessoal. Não é certo perdoar. Não é certo não perdoar. Não é errado perdoar. Não é errado não perdoar. Você tem que fazer o que te faz completo. Se olhar a definição de perdão no dicionário, diz que é cessar de sentir ressentimento. Deixar ir e cessar o ressentimento. E eu lhes pergunto, você não sente ressentimento? Eu sinto ressentimento. Você não os perdoou se ainda se sente ressentido pra caramba. Ressentimento não promove a cura. Acho que é um lugar onde as pessoas são forçadas a ser falsas. Algumas pessoas dirão, e vou ser franco com você, Lewis. Posso pensar em 6 pessoas narcisistas na minha vida com quem agora não tenho contato, e algumas com as quais ainda tenho contato. Eu não os perdoo. Nunca os perdoarei. Sério? Nunca. Mesmo se nunca falar com eles? Eu não falo mais com eles. Nunca vou perdoá-los pelo que fizeram comigo, porque isso mudou minha percepção sobre mim mesma. Passei anos saindo dos escombros daquela situação. Ainda duvido de mim. Ainda não me sinto segura no mundo. Eles tiraram minha segurança. Como diabos você perdoa isso? Eu não perdoo e durmo bem à noite. Enquanto você se sentir em paz? Me sinto em paz. Que bom. O que me incomoda é saber que fazem isso com outros. Como perdoar? Isso é frustrante. Acho que a questão seria, como encontramos paz sem perdoar? Eu acho que pessoas que não perdoam definitivamente sentem paz. Eu acho que as pessoas que não sentem paz são aquelas que perdoam e continuam sendo prejudicadas. São aquelas que perdoam e não estavam prontas para perdoar. Curar-se do abuso narcisista é individuar-se, tornar-se autônomo e, por fim, emergir como seu eu autêntico. É isso. E seu eu autêntico pode não perdoar e está tudo bem. Bem, se você não perdoar, você acha que pode realmente se curar? Sim, 100%, porque não perdoar é um reconhecimento. Eu falei com pessoas que tiveram seus filhos indo contra elas. Como você esquece isso? Eu falei com pessoas cujo parceiro narcisista colocou seus filhos em risco. Como você perdoa isso? Eu falei com pessoas que viram suas poupanças serem desperdiçadas. Como você perdoa isso? Como você perdoa essas coisas? E essas são apenas práticas. Quero dizer, filhos é algo emocional, mas algumas delas são práticas. Eu realmente acho que a pior parte é que isso é alguém que te deixou com a sensação de não ser o suficiente. Como se houvesse algo errado com você enquanto você estava dando o seu melhor. Tenho um problema com isso. E eu digo isso para as pessoas, pois algumas pessoas chegam lá e dizem, eu fiquei 10 anos fora. Me apaixonei por alguém, aprendi mais sobre mim. Reconheci que eles eram os que carregavam todas as feridas, e eu os perdoei. Mas muitas pessoas dirão que não conseguiam perdoar até que cortaram contato. Sim, você teve muito tempo. Para curar e poupar e não ser ferido, disseram. Alguns dizem que perdoaram depois que morreram, então não ouviram, mas acho que temos grande pressão para perdoar tudo. Você não precisa perdoá-los para eles, mas para si mesmo, internamente. Certo? Nos casos sobre essas pessoas, eu não perdoo. Eu realmente não perdoo. Foi errado. E sei que continuam fazendo errado. E isso me prejudica porque mudou meu interior. Posso assumir a responsabilidade pelo meu interior, mas isso não estava certo. E sou muito clara sobre isso com sobreviventes. É por isso que essa seção do livro se chama A Traição do Perdão. A Traição do Perdão. Quero dizer, alguém quer me odiar por isso, eu aceito porque diria. Fale com um sobrevivente. E espero que haja sobreviventes ouvindo isso que digam,
Obrigado por essa permissão. Algumas pessoas vão dizer, olha, cheguei aos 85, trabalhei com sobreviventes mais velhos e outras pessoas. E algumas, por exemplo, que passaram por sistemas familiares vão dizer, nunca. Eu ouvi a variedade disso e vou te dizer, algumas pessoas ouvem, outras não podem perdoar. Eu disse, se não podem perdoar, então aceitem. Essas não são pessoas mesquinhas. A crítica que eu ouvi as pessoas receberem quando dizem que não perdoam é tipo, você é mesquinho, é você quem está com toda a raiva, você é quem está com todo o ódio no coração. Eu digo não, eles não estão, não, eles não são isso. Esta é uma decisão muito pessoal, mas acho que porque vemos como um tamanho único para todos. E eu acho que então o que acontece é que as pessoas podem permitir seu próprio processo. Acho que a cura é mais fácil quando você não precisa perdoar, porque o perdão é sobre a outra pessoa. Todo mundo diz, não, o perdão é sobre você mesmo? Não, não é? Porque você sabe o que uma pessoa narcisista faz com o seu perdão, ou tipo, deixa eu voltar lá, tenho oportunidade para sair da prisão, acho que posso fazer isso novamente. Não fiz nada de errado. Ou nada do que fiz estava errado, o perdão funciona lindamente. Tenho certeza de que você já foi perdoado na vida. Eu fui perdoada e perdoei muitas pessoas. Quando esse perdão é recebido, comprometendo-se a uma mudança comportamental, é o processo humano mais bonito, pois reconhecemos que todos somos imperfeitos, mas tem que ser acompanhado por uma mudança. Imagine alguém dissimulado, certo? É responsabilidade. Você perdoa alguém por te trair e essa pessoa te trai novamente, como acha que se sente? É pior do que traição, porque agora é uma traição diante dessa oferta divina. Eu te perdoei e então você fez isso de novo, depois de prometer que não faria. É como uma traição multiplicada. Há tanto neste livro que eu desejo que as pessoas entendam. It's not you. Identifying and Healing from Narcissistic People, novamente. Há tantas outras coisas que poderíamos falar hoje, mas eu quero que as pessoas se aprofundem no livro para obter essa informação. Você realizou anos, décadas de pesquisa, creio eu, e é uma das líderes em pesquisas de narcisismo no mundo. Você trabalha com clientes semanalmente, fala sobre isso. Seu canal no YouTube é enorme, você tem um grande podcast e agora este livro. It's not you. Então, se você é alguém que está lutando em um relacionamento, compre este livro e tenha mais ferramentas sobre como criar limites específicos se você não pode sair do relacionamento, como cuidar efetivamente de si mesmo quando está em perigo, como garantir sua segurança se não puder deixar o relacionamento. Coisas assim. Você fala sobre essas coisas aqui e muito mais. Se você conhece alguém que continua pedindo conselho e está lutando em um relacionamento, e você acha que essa pessoa pode ser uma narcisista ou ter tendências, e você poderia ajudar seu amigo com ferramentas, dê a ele este livro para apoiá-lo em sua jornada de relacionamento sofrida, e qualquer outra pessoa que você possa pensar que precise deste livro, It's Not You. Identifying and Healing from Narcissistic People. Doutora Ramani, há algo mais que podemos fazer para lhe ajudar hoje, além de garantir que te sigam nas redes sociais e no YouTube e comprar o livro? Como mais podemos ser úteis? Quando as pessoas não envergonham outras, quando alguém diz que está se relacionando com um narcisista, não envergonhe, porque isso é frequente. Todo mundo está dizendo isso no TikTok. Você não sabe se essa palavra é certa. E as pessoas que sofrem estão sofrendo por isso. Se um amigo disser a você isso, em vez de julgá-lo, pergunte o que está acontecendo no relacionamento. Vamos conversar sobre isso. Podemos ouvir alguém por um momento e às vezes isso faz toda a diferença no mundo. Para pôr esse trabalho no mundo, para mais pessoas ouvirem, visite meu site doutorramani.com e compre o livro. Para quem quer se aprofundar na cura, temos um programa mensal ao qual qualquer pessoa pode aderir. Paralelo ao livro, torna-se um belo manual. Estamos neste programa há 1 ano e meio, firmes. Lindo! Para ir até essa comunidade, vá ao meu site e você encontrará o link para isso e pode se juntar a nós e experimentar por 1 mês. Qual o nome da comunidade? Her Healing from Narcissistic Abuse. Nós nos encontramos mensalmente, workshop sessão de perguntas e respostas. Isso é grande. Plataforma fantástica comunitária com 3 sugestões de diário por semana e meditação guiada mensalmente. É uma comunidade incrível, tenho que te contar. Parte deste livro é dedicada a essa comunidade notável.
onde vejo coisas incríveis e apoio mútuo. Nós moderamos essa plataforma 12 vezes por dia para evitar danos. Eu levo isso muito a sério. Junte-se a nós se quiser uma imersão na cura. Leia o livro e fale sobre ele. Vá para nossas redes sociais e nosso canal no YouTube. Temos um novo conteúdo todos os dias. Muitos lugares para nos encontrar. Isso é lindo. Compre o livro. Antes eu te perguntei sobre suas 3 verdades e sua definição de grandeza. Estou curioso. Vou te fazer uma pergunta diferente para terminar. Se você pudesse ir até o seu último dia, muitos anos no futuro, viver tanto quanto queira, mas só pudesse compartilhar um conselho com seu eu mais jovem, qual seria esse conselho? Se você pudesse olhar para si mesmo metaforicamente e falar com seu eu de 15, 20, 25 anos, antes de conhecer toda a dor, desafios e tudo pelo qual passou, qual conselho você daria? Dê uma chance à vida. Muitas vezes me apressei tentando alcançar metas. Tenho que fazer isso e aquilo nesse horário, e se não fizer, será tarde demais. Então eu diria, dê uma chance à vida. Em minha pressa, acho que fiz as coisas rápido demais com medo da oportunidade não voltar. Escute, Lewis, eu olho para trás e vejo que a beleza de envelhecer é maravilhosa. Provavelmente sou a única mulher no mundo que diz isso. Mas é tão maravilhoso viver nesse belíssimo mundo baseado em dados, onde agora você tem todas as evidências. Essa teoria foi confirmada, ou você já conversou com pessoas suficientes. Começa a perder pessoas e vê seus amigos perderem seus pais ou seus amigos ficando doentes. E você tem uma visão diferente da vida. Mas antes de mais nada, agora, David Kessler colocou isso lindamente. Quando estávamos falando no aniversário dele, eu pensei, ele me ensinou, ganhei outro aniversário. Todo mundo diz, não me fale sobre isso. Eu digo, fale comigo sobre isso. Acabei de ganhar outro aniversário. Estou tão feliz, agora sinto uma utilidade em mim. Não me sinto tão pressionada com o tenho que fazer isso, conseguir aquilo, casar e ter filhos. Sinto como se fosse uma mulher de 58 anos presa. Sou uma empreendedora de 29 anos presa no corpo de uma mulher de 58 anos. Preciso de mais sono e provavelmente tenho que ir ao banheiro mais vezes. Mas eu amo envelhecer. Fale comigo quando o quadril começar a falhar. Na verdade, tudo já começou. Eu sou tipo um carro. Trocamos por peças ou continuamos consertando. Mas eu tenho que dizer que, em continuidade com isso, estou dando uma chance à vida. Oportunidades interessantes surgem. Eu digo, vamos lá. Meu time pergunta, você tem certeza? Isso parece arriscado. Eu digo, nessa idade existe algum risco? Vá em frente. Sim, exatamente. Estava falando com Lisa Bill e eu, uma amiga em comum. Ela entrevistou alguém de 103 anos que escreveu um livro. Eu disse, quero ter 103 anos. Judith Herman tinha 82 anos ao escrever aquilo. Vejo o poder dessa sabedoria. Eu adoro envelhecer. Ninguém te critica por ficar em casa no sábado. É onde as pessoas mais velhas devem estar. Eu penso, sim, é isso. É onde eu preciso estar. Coloco um cobertor nos joelhos. Vai ser tão bom aos 90. Vou ser a melhor nonagenário que você já viu. Eu adoro isso. Sinto que agora estou realmente ficando animada com as oportunidades porque não estou mais vivendo para o que os outros querem de mim. Acho que estou vivendo no meu paraíso humanista. Que legal. Eu agradeço pelo seu serviço, eu agradeço pelo seu tempo. Muito obrigada. Que vivamos a vida plenamente. Obrigada por me receber. Adoro te ver, meu amigo. Estou muito grata por essa conversa. Acredito que criamos a expectativa de um relacionamento que de alguma forma é compartilhado. Ou seja, de um parceiro que tenha todas as minhas afinidades ou que não se interesse por nada, ou de que eu mesma ainda não sei quais são meus interesses.